é uma satisfação a gente estar aqui hoje, um dia muito especial. A gente está numa reunião de planejamento, pensando em 2022, e eu tenho a honra de receber o meu amigo aqui, Antônio Serrano, nosso querido Tonho, né, meu amigo, diretor de grandes formatos da HP para a América Latina. Tonho, bem-vindo, hein? Vamos ter uma conversa bem interessante hoje. Muito obrigado, Leo. Feliz de estar aqui. E falando de 2022, claro que antes disso a gente olha um pouco para o que passou, e eu queria saber que o Tonho falasse um pouquinho para a gente como é que foram esses 2 anos, né, de reclusão quase da HP, né, em que as empresas no geral, você que está me escutando também teve as suas dificuldades, e eu acho que cabe uma reflexão disso para a gente poder ver o quão pode ser diferente do ano que vem. Qual é a tua visão, Tonho, em relação a 2022, olhando para o que aconteceu nesses 2 anos? 2022 é um ano que definitivamente tem que ser para crescer, porque venimos de uns anos um pouco difíceis, com a pandemia, depois de Covid. Então, nossa situação é diferente, porque agora estamos saindo, agora temos a possibilidade de ir não somente falando e vendo-nos através de uma câmera ou através de uma pantalla, mas podendo sair a ver os clientes, a ver as famílias, a ver a todos. Então, é muito positiva nossa posição para adelante, né? Muito positiva. Depois de haver estado encerrados na casa, agora podemos começar a sair, podemos falar, podemos platicar, e o que é mais importante para a HP, podemos estar mais cerca de nossos clientes e podemos também estar mais cerca de nossos parceiros, como servidor. Verdade. E no nosso debate a gente falou muito sobre isso, e além da gente poder estar visualmente ou pessoalmente falando, que é muito importante, a gente tratou de entender o que foi de positivo nesse período todo, né? Então, apesar de todos os problemas que nós tivemos nos últimos 2 anos, em especial 2020, a gente conseguiu ver o mercado crescendo, a gente conseguiu ter boas oportunidades ainda de mercado, mercados que foram um pouco menos afetados, né? Os grandes formatos foram muito afetados, os eventos, né? E eu acho que essa é a grande diferença para 2022. A gente está percebendo agora o retorno, né, Tonho, dos eventos presenciais. A gente está vendo o retorno das feiras, principalmente. Nós estamos tendo uma feira aqui em São Paulo agora mesmo, nessa semana, o que corrobora com esse cenário previsto para o ano que vem, de que nós teremos o retorno dos eventos. E com os eventos retornando, todo o nosso segmento, no geral, o segmento no geral, tem uma maior possibilidade de poder de trabalho. E claro que as dificuldades que foram geradas nesse período trouxe para a gente muitos ganhos. A gente pôde desenvolver algumas formas de olhar para o mercado, como essa mesmo que a gente está tendo aqui agora, né, Tonho, de fazer esse tipo de conversa, que podem levar muita informação e que trazem para a gente também possibilidade de escutar. E a gente não quer deixar aqui de relatar de todo esse período que teve a reestruturação de muitas empresas que não trabalharam, muitas empresas que ainda estão retomando seus negócios, né? Eu acho que assim, a grande ansiedade de todo mundo é por saber o que pode esperar da gente, então, né, Tonho? O que pode esperar da HP como tendência de mercado, o que pode esperar, o que está acontecendo lá fora, de repente, que pode nos dar algum tipo de direcionamento, porque pode ser parecido, né? Então, o que hoje, Tonho, você vê como diretor da América Latina em relação ao México, especificamente que você está, ou mesmo Estados Unidos, o que você pode falar um pouco do que está se pensando já nessa retomada para 2022? Creo que, muito obrigado pela pergunta, Leo, é muito importante porque falamos um pouquinho da situação, né? E foram situações muito complicadas, não? Muita tragédia, infelizmente, com muita gente. Mas a resiliência de todos nós, de Serilon, de HP, das pessoas que colaboram conosco, de nossos clientes, da gente em geral, essa resiliência agora está nos impulsando para novas situações, não? Algo que é importante, você me pergunta que coisa estamos vendo, que coisa está passando em outras partes do mundo, não somente no Brasil, não? Vemos nos Estados Unidos, no México, no diferentes partes da América Latina, que são os mercados mais próximos do Brasil,
que as pessoas, como falávamos, estão saindo, mas não somente saindo, vem a oportunidade em diferentes mercados. As lojas estão abrindo, então toda a comunicação visual, que é nosso mercado particular, nosso mercado mais, um dos mercados mais importantes, os eventos estão regressando e é uma muito boa señal de lo que pode venir a continuação. Muitos de nossos clientes nos Estados Unidos, no México, no resto da Latinoamérica, estão regressando a seus níveis de consumo, seus níveis de produção que havia antes. Pero eso no es lo único. También hay otros mercados que no existían y que agora, o que existían más, eran más pequeños y ahora están se desenvolvendo de una manera mejor. La señalización en geral, dentro das oficinas, dentro das lojas, a decoração de interiores nas casas de todos nós. Muita gente tive que passar dias inteiros na casa e agora ficou uma boa oportunidade para desenvolver ideias criativas na casa de todos nós. E, obviamente, nosso mercado se beneficia disso, porque a decoração é ponto importantíssimo para a comunicação visual, para toda a tecnologia que nós, como fabricantes, temos, mas que vocês, como parceiros e nossos clientes, que são, afinal, os impressores, os buros de impressão, fazem para todas as oportunidades. Uma coisa importante também, não somente a decoração, mas enabler, facilitador e algo que cresceu, creio que em Brasil já havia crescido mais, todo mundo, é a virtualização hace mais fácil muitas coisas. Não somente a comunicação, agora podia estar falando com seus clientes em outro estado do Brasil, mas em outro continente, depois de uma hora, sem ter que viajar, sem ter que mover-se. Essa virtualização também vino a ajudar e uma oportunidade para muitos de nossos clientes para poder se virtualizar e volver online e ir tras oportunidades não somente físicas, mas que seus produtos possam estar no site e poder vender e poder gerar negócio, gerar oportunidades fora dessa cidade, de sua cidade, de sua colônia, poder ir a todo o país, inclusive a outras partes do mundo. Isso não hubiera sido possível se não hubiéramos tenido a necessidade de permanecer a casa e depois buscar outras oportunidades. São algumas das coisas que agora vemos que já estão mainstream, que já são para todos iguais, democráticas para todo mundo. É verdade, é uma tendência importante que é um resgate do que esse período trouxe, que tem muita aderência às máquinas que vocês estão vendo aqui atrás, por conta da qualidade de impressão, que é reconhecida já em relação ao HP, e que trouxe justamente essa possibilidade das vendas online. Então a gente tem alguns segmentos de mercado de decoração, de quadros, com alguns substratos importantes que até não eram tão os preferidos, né? A lona e adesivo, e que passam a ser assim integrante do portfólio de vários dos nossos clientes, né? A gente tem visto clientes prosperando em relação a alguns determinados segmentos importantes com essa virtualização, que realmente é algo importante. Para 2022, certamente essa é uma tendência importante, né? Do crescimento desses segmentos. A própria Cerilon, a gente tem um planejamento importante voltado a isso, a relação à decoração. Tem o Cerilon Decor, que está sendo lançado para 2022, eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu já estou falando aqui agora, antecipando, né, aos nossos clientes. E certamente a gente vai ter uma série de eventos no ano que vem, já programados, né, em parceria com a HP, que a gente vai poder demonstrar muito dessas aplicações diferentes, com substratos que não são tão desconhecidos assim, mas aplicações em segmentos de mercado que complementam muitos dos trabalhos que já são feitos hoje, né.
Tony, e a gente está entendendo que tem hoje um contexto mundial que afeta 2022, né? Antes da gente entrar lá em 2022, o que a gente quer dizer, que são algumas questões macroeconômicas, né? Então, há uma preocupação em notícias que a gente escuta todos os dias, né? Em relação à própria inflação americana, à própria inflação brasileira, as questões dos juros que estão relacionados a isso, aumento ou não de juros, que vai afetar o câmbio ou não, em relação às matérias-primas que estão disparando, né, no mundo inteiro, em relação à logística, que é um caos total, né, com várias explicações relacionadas ao aumento de consumo exacerbado nesse momento. Todos esses componentes, eles são componentes de variáveis não controláveis que vão afetar principalmente o custo do produto e custo de produção. E é algo que acho que preocupa a todos por conta do que já está acostumado a fazer, dos cálculos que já tem, né, da margem que já há tanto tempo vem. E obviamente que tudo isso vai acabar sendo impactado, tanto que é uma previsão nossa em relação ao aumento de custo. Todos vocês já estão percebendo, né, um aumento constante, semanal quase, das matérias-primas, e é uma constante ainda para 2022. Né? Veja que a própria Cerilon estima, né, de que o custo de frete internacional vai continuar ainda muito alto, na casa de $10 mil um container, e só no segundo semestre a gente estima que vai para $8.500, isso no cenário que a gente construiu, ou seja, que reforça, né, que ainda em 2022 a gente tem questões macroeconômicas, né, que afetam obviamente cadeia de suprimento, que afeta preços, né, do que a gente está pagando e que deve ser um componente importante a ser considerado pelos clientes, né? Agora, a HP, o que você pode falar nesse sentido, Tony, em relação a investimentos de bens de capital, né? O Brasil, a gente tem questões de financiamento que ficaram um pouco mais caras pelo nosso aumento de juros, mas tem alguma coisa que a HP possa dizer para a gente em relação a isso? A cadeia, se a gente tem que se preocupar com a cadeia de suprimento da tinta, da máquina, se a gente vai ter máquina para poder ofertar, se os preços vão estar controlados, o que você pode falar um pouquinho disso? Você relatou basicamente a história da humanidade em 5 segundos. Por quê? Porque são problemas. A humanidade sempre tive problemas, não? Desde que começou a vida na Terra, tivemos problemas e se foi desenvolvendo criatividade e inovação. E a HP sempre ha tenido su DNA, creatividad e inovación. Y es el vínculo, es la manera que los seres humanos podemos resolver problemas. Entonces, esos problemas, inflación, altos costos, diferenciación de márgenes, todos esos problemas, la pandemia, siempre han sido resolvidos por innovación y creatividad humana. Maravilloso. Pero há um componente adicional que é a tecnologia. Então, quando você tem inovação, criatividade e junta a tecnologia, tem o elemento perfeito para poder sair adelante e resolver problemas. Como a tecnologia que vocês têm com HP, que nossos parceiros e nossos clientes têm com HP, e isso sempre faz que a vida seja um pouquinho mais fácil. Então, concretamente, HP, que está fazendo? HP, primeiro, respondendo sua pergunta diretamente, nós temos os mesmos problemas que qualquer outro fabricante do mundo, não é diferente. Problemas logísticos, qualquer problema pode ser igual, não sei como dizer, ou seja, temos as mesmas situações globais, não somos diferentes, mas temos criatividade, temos inovação, temos tecnologia. Com esses 3 elementos estamos acercando-nos um pouco mais ao mercado. Não temos, agora as coisas estão um pouco mais estáveis, então podemos dizer que não hemos tenido muitos problemas passados de suministros e de disponibilidade e vemos que para 2022 isso não será um problema, diferente ao problema que pode existir para qualquer pessoa, não? Mas nós estamos enfocados em garantir, especialmente a nosso mercado brasileiro, que está importante para nós. Temos aqui um escritório grande, temos almacenes, temos diferentes coisas e contamos com parceiros como Cerilon, que fazem que nossa vida seja muito mais sencilla, para dizer essa verdade, não? Pero é importante, estamos tratando de não ter esse tipo de problemas. E a inovação, a criatividade com a tecnologia
lo que buscamos es que nuestros clientes tengan esa misma experiencia y puedan se enfocar en lo que son, en su core business, en lo que su negocio realmente necessita e não estar pensando em problemas que devem ser resolvidos de outra maneira. E resumindo, né, o que o Tonho falou muito bem é de que não há motivo para nenhuma preocupação dos clientes que têm em vista adquirir um equipamento HP em relação à continuidade do ressuprimento de tinta, principalmente, até porque a Cerilon, como política interna, a gente tem um estoque de segurança de no mínimo 120, de 90 a 120 dias, que garante, né, eventuais problemas de suprimento logístico hoje, que é uma questão a ser observada, e que garante para que não haja nenhum problema de suprimento no ano que vem. Assim como o próprio suprimento de máquinas, né, que a HP mantém estoques no Brasil, a gente também tem estoque, para poder garantir a continuidade ou o bom andamento do planejamento que a gente tem. Aliás, falando em planejamento para o ano que vem, né, Tonho, acho que é bastante importante medir qual é a temperatura, né? Se a gente pudesse medir a temperatura do nosso otimismo, né? Eu acho que a gente falou muito hoje, quando a gente trata de planejamento, quando a gente está falando das questões estruturais do negócio, a gente leva muito em consideração as questões macroeconômicas de momento, a gente é muito conservador em relação aos nossos números, mas uma coisa é a gente ser conservador, a gente entender da realidade, e outra coisa é se a gente lida com isso negativamente ou positivamente, né? Então acho que até pelo sorriso do Tonho, né, que é um cara extremamente simpático, vocês percebem que a gente está tratando disso, a HP trata desse momento com bastante positivismo, com otimismo, né? Que acho que é uma característica brasileira, né? E você que está do outro lado sabe muito bem do que eu estou falando, né? Que a gente acaba observando todas essas questões mundiais e tudo isso, mas a verdade é que o brasileiro ele tem uma resiliência de encontrar alternativa. Então, eu acho que a tendência para 2022 é a gente continuar sendo resiliente e encontrar alternativa essas questões que eventualmente podem afetar os nossos negócios, mas que certamente contarão com essa capacidade que a gente tem criativa, né, que você compartilhou da HP, e a gente também tem muito nesse sentido, de trazer soluções que serão muito importantes para o desenvolvimento do seu negócio. E olhando então para um pouquinho para 2022, falando do que a gente acabou de falar naquela sala, né, de todo esse time que está olhando aqui agora, de trabalho de muitas pessoas, esse otimismo ele está espelhado, né, ele está se materializando realmente em programas para o ano que vem que vão trazer que trarão muita novidade. Né? Então a gente falou um pouquinho dos eventos, a gente falou um pouquinho daqui que a gente está preparando como marketing, né? O que a HP está preparando também para o Brasil em relação a máquinas. A gente vai ter algum lançamento, Tonhão, vou te colocar numa fogueira aqui agora. Tem lançamento previsto? O que a gente pode esperar de novidade? Ou o que está em relação ao que a gente já acabou de lançar aqui agora, né? Sim. Então eu estou querendo demais também. A gente está acabando de lançar, né? Eu já estou querendo mais lançamento, né? O que a gente tem para ano que vem? Então? A criatividade, a inovação, a tecnologia sempre tem lançamentos, sempre tem novidades, não? Mas concretamente nós acabamos de lançar em 2021 duas plataformas muito importantes no Brasil. Bueno, 3 plataformas para ser exatos, mas concretamente com Cerilon, duas plataformas que são parte vital e que se centram em fazer que nossos clientes tenham a capacidade de usar a criatividade, a inovação e tecnologia para fazer mais negócio. Temos a linha de sublimação, que foi lançada em Brasil com Cerilon, que nossa marca interna se chama Stitch, HP Stitch, que é uma tecnologia de sublimação, a única tecnologia de sublimação em injeção termal, é a única que existe no mundo, é de HP. Es nova e estamos no processo de lançamento. E a outra lançamento muito importante que foi a linha L700 e L800 de látex. Já, afortunadamente, látex tem tantos anos no mercado, tanta renovação, tantos clientes satisfeitos, tantos miles e milhões de metros quadrados, com a promessa que desde um princípio tuvo, que era fazer uma maior qualidade, maior versatilidade, mas sobretudo sustentabilidade, que são 3 pilares que com série 700 e 800 nós podemos volver a refrendir.
com uma melhor capacidade, melhor produtividade, mais cores, mais coisas que podem fazer. Ao final, também, essa inovação e criatividade, o que faz é que ajudam a todas as pessoas a adaptar-se. Afinal, o que você quer quando vem uma pandemia, quando tem problemas, você quer adaptar-se. Você não quer desistir, você quer continuar, você quer ir por mais clientes, você quer ir por mais negócio. Isso é o que nós tratamos de fazer. Então, adaptando-se, logra ir ao seguinte nível, logra seguir adelante, para frente. Então, isso é o que nós estamos apresentando. Durante 2022 é o momento para consolidar essa tecnologia que agora já é uma realidade no Brasil e algo que é bem importante. Por diferentes razões, havíamos retrasado alguns lançamentos no Brasil, como HP, por diferentes razões, mas desde 2020 e 2021 nós estamos 100% comprometidos com o Brasil, com os clientes, com parceiros. Isso é bem importante que podamos comunicar, não quero falar demais com o tempo para nossos clientes, para tendências econômicas, mas para nós em HP é bem importante sim refrendar nosso compromisso com o Brasil, porque nós queremos poder estar aqui em um país maravilhoso e somente para regressar a ponto bem importante, porque tem que ver com os lançamentos, com HP. Você pode ser positivo ou negativo, não? A sangre é positivo ou negativo, não é algo bom ou malo. Mas a realidade é a realidade. A realidade é a realidade. Mas você decide como ver a realidade. Você pode decidir ver a realidade como algo muito negativo, ou você pode dar um twist positivo, que não quer dizer olvidar-se das tragédias, olvidar-se dos problemas, mas somente focar-se em resolver, com criatividade, com inovação, com tecnologia. Então, eu diria uma mensagem para os amigos brasileiros, é isso. Vamos com positivismo, positividade, nosso 2022. Temos que pensar que podemos fazer coisas, que podemos crescer, que podemos usar conceitos como inovação, criatividade, sustentabilidade, coisas que nos fazem melhores pessoas, melhores empresas, e isso nos vai fazer um pouco mais tranquila a nossa vida, com todos os problemas que temos. É verdade. Eu acho que a gente é muito alinhado nesse sentido, as empresas, né? E acho importante destacar que encarar positivamente as questões que não são tão favoráveis quando estão à nossa volta significa uma série de ações, né? Elas não são sentimentos, né? Então, ser positivo não é um sentimento, mas é a forma de agir fortemente positivamente para encontrar alternativa. Então, algo que eu posso deixar também para os nossos queridos clientes e para você que está assistindo, é de que essas ações, invariavelmente, elas desembocam nas pessoas, né? Então, ter um time, ter pessoas que entendem que nós precisamos de alternativas aos problemas e não de justificativas, né, de não conseguir fazer, é o que invariavelmente vai trazer o sucesso. Então, é algo que a gente, com 35 anos de existência, né, incansavelmente, diariamente, a gente faz o exercício de o nosso time estar consciente disso, nosso time buscar essas alternativas e juntamente com parceiros alinhados nessa forma de pensar. E o que eu estou falando em relação aos lançamentos, né, eu dei essa forçada aqui, mas são lançamentos muito recentes, né? Stitch, a gente vai ter muitos eventos no ano que vem em relação ao pessoal da sublimação, para dar o verdadeiro entendimento do que esse equipamento promete para o mercado de sublimação, das características muito próprias que ele tem e do que ele pode trazer de benefício para quem está nesse segmento ou para quem quer começar no segmento também. Assim como tanto a 700 e a 800, né, que pode ter com tinta branca,
também são máquinas que revolucionam esse segmento de 1,60, das pessoas que já entendem que querem sustentabilidade com muita qualidade, né, e com tecnologia e com um custo de produção muito baixo. Então a gente tem um pacote de lançamentos que é desse ano, mas que certamente é o que a gente vai poder entregar de melhor para 2022, né? E para finalizar, Tony, né, falando de 2022, esse positivismo, a gente tem um planejamento bastante consistente, né? A gente tem já algumas metas já estabelecidas que vão ter ações muito específicas, que todos vão acabar ao longo do tempo sendo estimulados, seja pelo nosso marketing digital, ou seja pelas ações físicas que a gente vai ter. Temos esse planejamento e a forma de a gente pensar, e eu acho que fica aqui então um recado final, ou o que seria o que a gente poderia passar daquilo que a gente espera do mercado, então, né? Dentro de um cenário ideal, ou dentro daquilo que a gente tem do nosso melhor cenário montado, né? O que a HP, depois eu falo que é Cerilon, mas o que a HP espera dos brasileiros no ano que vem, né? Como que a gente é visto lá, né? Pelos Estados Unidos, né? Pelo todo o teu pessoal lá, o que o pessoal olha e quer do Brasil no ano que vem? Bueno, 2022, ¿no? Entonces uno empieza a pensar en Qatar, ¿no? Primero, ¿no? Entonces, para los brasileños, un mundial con suceso, ¿no? Un mundial con suceso, para los mexicanos también, ¿no? Para todos los latinos, ¿no? Un mundial con suceso, mas nós esperamos que os brasileiros sigan abrindo as portas como nos han aberto, que sigan aceptando a tecnologia, como você falava de 700, 800, agora com tinta branca, todas as possibilidades que abre a tinta branca verdadeiramente, e que sejam os agentes de câmbio e de adaptação, porque se eles não lo fazemos em conjunto, outras pessoas vão vir, não? Mas que sigam aproveitando essas oportunidades, sendo resilientes, sendo sempre para adelante, não? Que sejam essas pessoas, esses clientes que sempre nos exigem a HP, a Cerilon, fazer melhor nosso trabalho. E que verdadeiramente eles tenham um ano lleno de crescimento em todos os sentidos, negócio, personal, as empresas, suas famílias, não? E poderia dizer que também algo muito importante, que é que todos tenhamos saúde, não? Ao final, a saúde está importante. Este período ha sido para reflexionar essa situação. Então, se temos saúde, nós podemos ir para adelante e crescer. Eu creo que isso é o que nós em HP estamos esperando do Brasil. O reto para HP grandes formatos no Brasil é muito grande, porque há muita oportunidade e nós hemos estado crescendo ano tras ano e estamos cada vez em uma melhor posição, que isso nos llena de orgulho, mas também nos llena de uma grande responsabilidade para seguir fazendo bem as coisas. Pero si seguimos da mano da Cerilon e outros parceiros, especialmente Cerilon, isso é um pouquinho mais fácil, muito mais fácil. Sempre recordo que a vezes falavam, não, Brasil é muito complicado. Não é muito complicado, o Brasil é muito sencillo se você conhece os brasileiros e conhece a maneira de fazer negócios no Brasil. Mas por isso tem que associar-se com pessoas que sabem trabalhar no Brasil. Então, para nós é sucesso e isso é o que esperamos. Veja que um dos nossos trabalhos é trazer qual é a sensibilidade, qual é a temperatura, qual é a característica dos nossos clientes para que a gente tenha um parceiro como a HP e tantos outros parceiros importantes que a gente tem, Starflex, a Starpac, as nossas outras marcas, porque isso tudo é da perspectiva de produto. E quando a gente fala de perspectiva de produto, né, a gente não está olhando para a perspectiva do negócio do nosso cliente, mas o que a gente quer aqui hoje é dizer que para 2022 a gente tem se sensibilizado muito em olhar pela perspectiva do seu negócio. Né? É como os nossos produtos, como as nossas soluções, elas chegam até o seu negócio, a sua empresa, e isso é transformado em negócio
e resultado para você. Então ajuda a gente a entender isso melhor, né? Dá feedback disso que a gente está passando, nosso marketing está aberto a receber tudo que você tem para falar do seu negócio, ou como que a gente pode ser mais aderente a você, como que a gente pode entender um pouco melhor daquilo que a gente está falando aqui, que eventualmente você não concorda, ou não entendeu, ou não tem a melhor aderência, né? Dá uma chance de, tanto HP quanto a Cerilon como um todo, a gente poder participar dessas questões que são inerentes ao seu negócio, porque elas são extremamente importantes para a gente, senão tudo aquilo que a gente falou aqui, ou tudo aquilo que a gente faz não tem sentido. Né? Se essas coisas elas não se transformarem em negócio e elas não forem aquilo que te gera resultado, certamente a gente vai estar fazendo alguma coisa errada. Então acho que é o que a gente espera para 2022, além da saúde que o Tony desejou, né? De ter parceiros assim tão alinhados com a gente e ter esse mesmo alinhamento com você e o seu negócio. Né? Então a gente espera que a gente possa estar bem próximo, que as nossas ações estejam alinhadas com aquilo que você deseja e que a gente possa fazer bastante negócio junto, né, Tony? Que a gente possa vender bastante máquina e, consequentemente, você também ter o respaldo do mercado, né, a demanda de mercado para que você tenha muito sucesso, seja próspero ano que vem. Legal? Tony, muito obrigado, viu? Foi uma satisfação enorme receber você no Brasil. Obrigado. Obrigado. E feliz 2022 para a gente, né? Para você, para todas as pessoas também. Valeu. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Até a próxima, né?